Olá, queridos pais e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, antes de continuarmos na nossa aula 2, sobre se Jesus desceu ou não no inferno para pregar, ou se ele foi lá resgatar algumas almas que estavam lá no limbo ou no purgatório, ou no seio de Abraão, eu quero aqui salientar aos irmãos que estão nos acompanhando, que sim, irmãos, nós acreditamos na imortalidade da alma. Nós não acreditamos, como os adventistas e testemunhas de Jeová e membros de outras seitas, que a alma está em um estágio de sono ou dormindo. Nós não acreditamos nisso. Mas nossa igreja, e eu também, somos de linha reformada. E o entendimento calvinista, vamos assim dizer, é que nós temos que olhar o texto à luz do seu próprio contexto, porque essa foi uma primazia da reforma protestante. A Bíblia interpreta a Bíblia e nada além disso. Então nós vamos falar aqui hoje sobre a questão de Jesus ter descido no inferno, parte 2. Se você não viu a parte 1, eu te aconselho aí a ver, é um vídeo maior do que esse aqui, provavelmente. Vai ficar aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, tá? Então você vai lá e tenta ver. Eu tomei como base, irmãos, o tema é bem polêmico, bem complicado, e eu tomei como base alguns exegetas que eu quero compartilhar com vocês. Eu tomei como base para esses dois estudos, essas duas aulas, esse livro aqui, ó, Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, volume 4, que é organizado por Willem, eu acho que é isso, Van Gemeren, é um troço desse aí, é esse aqui, ó. Então, Van Gemeren, acho que é isso mesmo. Então, esse daqui é o volume 4 que eu tomei como base. Deixei ele aqui bonitinho, longe da água aqui, faz até mesmo. Compêndio de Teologia Apologética, François Torretini. Meu irmão, você tem que ter esse livro. Você que sonha em fazer apologética, tá? Você tem que ter esse livro, é um tomo de 3 livros, outros 2 estão aqui atrás. Igualmente, o volume 4 faz parte desses 5 livros ali. E também tomei como base o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova. Os outros 2 livros que eu apresentei são da editora Cultura Cristã, tá? Então, dito isso, irmãos, eu não vou tratar um assunto desse aqui sozinho no meu achismo, no meu termômetro. Não dá para fazer isso. Então, eu vou subir nas costas de gigantes da fé, gigantes do conhecimento, para tentar fazer uma análise desse texto. E lembrando a você que mais importante do que todos esses livros é o que a Escritura diz. E vamos partir para ele. Ok? A briga desse assunto de Jesus ter descido ao inferno, ou ter descido no Seol, ou ter descido no Hades e ter levado as almas, ou pregado ali, a briga não se estabelece nem com o adventista, nem com os dispensacionalistas. A briga aqui desses livros, esses autores aqui vão travar uma luta ideológica, logicamente, justamente com os católicos e os luteranos. Os católicos fazem dessa ideia de Jesus ter descido ao inferno, a doutrina do purgatório nasce daí. E os luteranos, me perdoe, diziam que Jesus desceu no inferno com o intuito de anunciar ou até mesmo pregar para aquelas almas que ficaram ali, intermediárias, tá? Falamos disso porque não dá para sustentar essa ideia com o Antigo Testamento, tá bom? Porque Seol, no Antigo Testamento, sim, é lugar de habitação das almas, em alguns textos aparece assim, tá? Então não dá para adventista pensar que é uma coisa somente de sepultura, porque não é, tá bom? Mas também Seol quer dizer outras coisas no Antigo Testamento. Em alguns textos ele vai como sepultura, como cova. E a gente vai ter que observar o contexto onde a palavra está inserida. Ok? Dito isso, vamos partir para a palavra Hades, que é a palavra grega. Outra palavra para inferno também é Hades, que é uma palavra grega. Porém, a palavra aparece muitas vezes em um contexto de lugar onde a alma dos homens estão aprisionados e sendo torturadas. Mas também é uma palavra para contextualizar. Existem alguns textos que vamos falar deles um pouco mais.
Em sua Magnus Opus, Torrentini diz: não obstante, veja o que o Torrentini vai dizer sobre isso, sobre a palavra Seol ou Hades e assim por diante. Não obstante, visto que não há nenhuma causa para tal discrepância, senão a ambiguidade das palavras Seol e Hades, bem como há múltiplos sentidos há múltiplos sentidos da frase, desceu ao inferno. É preciso discutir isto em termos breves. A palavra Seol é expressa nas Escrituras de 4 formas. E aqui que eu quero que você preste bastante atenção nisso, quando se expressa a palavra Seol. Primeiro, ela é colocada como um sepulcro, como está em Salmos 16:10 e 49:15. Segundo, quanto a um lugar dos condenados, quanto a um lugar das almas dos condenados. Lucas 16:23. Vamos voltar aqui depois falar disso. Em terceiro, quanto aos tormentos mais profundos. Salmos 18:5 e 116:3. E 4, quanto à humilhação extrema, como está em Isaías 14:15. Ou seja, Seol e Hades pode ser visto nesses 4 pilares, nesses 4 prismas aqui. Então nós temos que observar quando está sendo dito a palavra Seol e a palavra Hades, aonde ela está inserida. Hades no contexto hebraico e Hades no contexto grego e Seol no contexto hebraico. Num contexto hebraico, irmãos, quando foram traduzir a Bíblia do Antigo Testamento para a Septuaginta, do hebraico para o grego, toda a palavra Seol que apareceu em sua maioria, os tradutores colocaram como sendo Hades. E aí é que causou essa grande celeuma que nós temos aqui hoje quando lemos a Septuaginta. Então vamos ter que tomar muito cuidado e observar os contextos de onde Hades está colocado. Seol também pode ser visto como um sepulcro, lugar dos condenados. Quanto aos temores mais profundos, ou seja, Salmos 18:5, 116, verso 3, o salmista disse: laços do inferno me cercaram, ou seja, ele estava em um profundo terror dentro dele e considerou aquele estágio como sendo o inferno em vida. Em quarto, a humilhação extrema, ou seja, uma pessoa foi humilhado demais, pode ser levado a um Seol, a uma humilhação extrema, a um inferno ainda vivido. Então a gente tem que observar bem essas palavras. E o Torrentino continua dizendo assim: daí a expressão descer ao inferno é usada de 4 formas. Veja bem isso. Quando diz ele desceu ao inferno, pode ser usado de 4 formas. Vamos ver o que o Torrentino vai dizer. 1. Denota o sepultamento, como está em Gênesis 37:35 e 42:28. B. Eu disse 1 e B, vê só. 2. Descer ao lugar dos condenados. Números 16:33. 3. Sentir dores infernais, como está em 1 Samuel 2, verso 6. E também ser extremamente humilhado, como está em Mateus capítulo 11, versículo 23. Então nós temos que observar, quando falarmos de descer ao inferno, esses pilares aqui que o Torrentino coloca, que é muito interessante. Porque, veja, desceu ao inferno pode ser observado, as expressões desceu ao inferno pode ser usada como A, denotar um sepultamento. B, descer a um lugar dos condenados. C, sentir dores infernais. E D, ser extremamente humilhado também pode ser colocado como uma conotação de descer ao inferno. Logo fica claro que não devemos... logo fica claro que não devemos, devemos olhar os tradutores, biógrafos e os léxicos do Antigo Testamento. Nós temos que recorrer a esse tipo de argumentação e a esse tipo de aparato quando formos traduzir isso. Porque nós temos que observar que o Novo Testamento, bem como os teólogos mais proeminentes, afirmam que as palavras devem ser levadas ao seu contexto imediato para ser colocado em seu sentido mais nítido. Ou seja, vamos ver aqui também, quando um escritor do Novo Testamento cita o Antigo Testamento,
nós devemos perceber o que a palavra do Antigo Testamento está dizendo. Então nós deixamos o escritor citou aqui no Novo Testamento, nós voltamos no Antigo. O que aquilo está lá se referia no tempo que foi escrito. E aí a gente começa a fazer a exegese do texto a partir de lá para cá. Então por quê? Porque o autor que citou o Antigo Testamento no Novo também tinha isso em mente. Então tudo, irmãos, tem que ser observado a esse pormenores. Também devemos observar quando o texto do Antigo Testamento é evocado no Novo, foi o que a gente falou aqui agora. Quando o apóstolo Pedro afirma que a alma de Cristo não seria deixada no inferno, o que ele quis dizer? A essa altura aqui, você pode estar se perguntando, mas pastor, tem texto na Bíblia que diz que a alma de Cristo, Pedro disse que, Jesus disse que não, Pedro disse que a alma de Jesus não ficaria no inferno. Veja bem, sobre isso, o Compêndio de Teologia Apologética diz: Pedro diz que a alma de Cristo não seria deixada no inferno. Não deixará minha alma na morte, como está escrito em Atos 2:27. Com base em Salmos 16:10. Veja, Pedro recita o Salmo 16, verso 10. Com base no Salmos 16:10, não se pode inferir uma descida local, mas a determinação num sepulcro. Pedro atribui isso à ressurreição. O texto está falando da ressurreição de Cristo em si. De uma comparação com Atos 13, 34 e 35, onde lemos que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E aí vem umas ponderações que eu quero fazer aqui. Mas então como explicamos aqueles textos que atribui que Jesus desceu às partes mais baixas da terra? Em Mateus 12, 40, lemos que Cristo seria colocado no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Porém, isto aqui nada mais é do que estar dentro da terra. Não importa se estamos mais próximos ou mais remotos da superfície. É assim que se notifica o estado do corpo de Cristo no sepulcro, que estava na terra, onde repousou até o 3º dia. Quando Jesus diz que é mistério que o Filho do Homem esteja no ventre da terra, ou no seio da terra, em Mateus 12, 40, ele não está dizendo que ele vai descer ao local mais profundo da terra em alma, que seria o Hades, ou o Seol, e vai para lá. Não, ele está falando do corpo dele. Se você seguir o contexto, você vai ver que é isso que ele está dizendo. O corpo do Filho do Homem repousará na terra por 3 dias e 3 noites. B, vamos agora para o texto, irmãos, mais complicado desses todos, que é 1:2, né? Efésios capítulo 4, versículo 9. Que aqui os dispensacionalistas fazem também um aparato violento, mas eu não quero discutir ainda com os dispensacionalistas. Não é esse o intuito do vídeo ainda, vai ser mais tarde, mas esse vídeo aqui não. Esse vídeo aí já está na altura aí de uns 10 minutos, eu acho, 10 para mais, não é? Isso mesmo, né? Então vamos lá, vamos correr que o Brasil é nosso. B, em Efésios 4:9, lemos que Cristo desceu às regiões inferiores da terra. Porém, em nenhum lugar deste texto encontramos uma menção que ele desceu localmente ao inferno. Não se tem essa menção lá. Pois neste texto, se formos fiéis a ele, veremos que ele começa afirmando que a descida de Cristo trata-se do Deus Filho ter deixado a sua glória e ter se humilhado para se tornar um corpo de homem, como também nos é informado em Filipenses 2, 5 ao 10. O que temos aqui é uma antítese dos mais altos céus. Se os céus são os lugares mais altos, é de se entender que a terra é o lugar mais baixo do universo. Sendo assim, também entendemos que o texto ainda afirma que Cristo levou cativo o cativeiro. Devemos entender que este cativeiro não eram aqueles que estavam em um suposto limbo, pois, como já vimos, esta tese não se sustenta. O que devemos ter em mente é que Cristo veio nos libertar do cativeiro do pecado. E sim, ele fez isso. E por isso deu dons aos homens. Se percebermos o texto de Efésios 4, desde o princípio ele não está falando sobre uma descida de Cristo ao inferno, e sim à terra. Pois antes de subir, ele mesmo desceu. É isso que o texto está dizendo.
O texto não está falando que Cristo desceu ao limbo ou ao seio de Abraão, pegou as almas dos que foram mortos no Antigo Testamento e depois da ressurreição levou com ele cativo. Vamos embora todo mundo. Não, o texto não está citando isso. O texto está dizendo que Cristo desceu dos mais altos céus para baixo, para a terra, o lugar mais baixo que se tinha, e se fez homem e levou consigo o cativeiro, que eram aqueles que estavam presos no pecado e agora estão livres em Cristo, os seus eleitos, que no caso sou eu e você que está vendo esse vídeo. Vamos lá mais. Então o que falar? Agora é o texto mais arriscado, e esse texto aqui a gente encerra esse assunto. Irmãos, ao longo daqui, eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo, pode esculhambar também, tá? Na educação, viu? Por favor. Pode discordar de mim, com muita educação, por favor. E você que está aqui em Lafayette, quiser fazer uma visita à nossa igreja, Rua Lei Benites dos Anjos, número 528, Santa Matilde, aqui em Lafayette, Minas Gerais. Vai lá, você é sempre bem-vindo lá em nosso meio. Domingo pela manhã, um grande estudo que a gente está tendo sobre seitas e heresia, tá uma coisa linda lá que Deus está fazendo, ok? Vamos lá. Então, se Jesus não desceu ao inferno, pastor, ok, até agora tudo bem, mas como explicar 1 de Pedro 3, 18 e 19? Aí é que está a questão, irmãos. 1 de Pedro 3, 18 e 19. O termo grego para prisão é philaké. Este termo não favorece em nada a ideia de uma descida local ao inferno, pois este termo é considerado de duas formas: ou como uma guarda noturna, ou como uma prisão da qual os culpados são detidos, como está em Lucas 2:20. Então você vai encontrar essa mesma palavra, philaké, lá em Lucas 2:20. Temos aqui a certeza de que o primeiro sentido não pode ser usado, ficando então, devemos tomar a segunda posição como prisão. Como afirma a glosa interlinear, a prisão de trevas e incredulidade. Pois em parte alguma de 1 de Pedro, se afirma que existe um lugar chamado prisão, onde os espíritos estão felizes. Ou seja, irmãos, se Jesus desceu em uma prisão para libertar os mortos do Antigo Testamento, que eram justos, não faz sentido o nome prisão. Porque como é que você vai libertar da prisão gente boa? E como é que eles estão felizes estando presos? Me conta. Um outro sim. E se ele vai pregar para os espíritos que estão condenados, então o texto de Hebreus se desfaz, que diz que ao homem extraordinário morreu uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então não faz sentido Jesus repregar para morto, para espíritos, a não ser que a gente vá se converter ao espiritismo, aí é outra coisa, ao mormonismo, que vai levar uma crença dessa por aí. Vocês percebem como a implicação disso vai muito longe quando a gente começa a defender coisas que a gente começa a não pensar, mas somente defender. Por isso o nome desse canal é Crer, é também pensar. Porque nós temos que pensar as implicações teológicas, filosóficas e lógicas que isso vai nos levar. Então veja bem, seguindo ainda o termo de Pedro. Se cremos como os católicos, que Cristo desceu a um limbo, temos aqui de considerar a crença no purgatório. Então não dá para a gente pensar nisso. Mas se fizermos como os luteranos, que acreditam mesmo na ideia de Cristo ter descido ao inferno e foi pregar salvação para os espíritos condenados, com a ideia de que eles podem ser salvos, como nos é ensinado no comentário Esperança, tá? Esse comentáriozinho aqui, ó, vamos lá. Esse comentário é muito bom, irmão, o comentário Esperança, tá? Ele é um comentário muito bacana, tá dando para pegar, não tá, Débora, aí? Ok. Ele é um comentário muito bom, mas ele é um comentário luterano, que todos sabem. E essa doutrina se encontra na epístola de 1 de Pedro dele ali, ele ensinando isso, tá? Vamos ver o que este texto quer dizer de fato, de 1 de Pedro 3, 18 e 19. Alguém pode nos acusar, pastor, o senhor está quase, então, com a doutrina dos adventistas. Não, irmão, não estamos, tá? Não estamos mesmo, pode ficar tranquilo com isso, tá bom? Inclusive tem outro texto aí, tem outro vídeo depois vindo aí, contestando os adventistas com isso aqui também.
Sobre isso, François Torrentini diz. Vamos ler o que o Torrentini vai dizer para acabar esse vídeo, está ficando grande. Distinguindo claramente os tempos em que foram rebeldes, nos dias de Noé, em que foram lançados na prisão em virtude de sua rebelião. E assim, o significado da passagem é claro. Como Beza, o Antoniel de Beza, muito afortunadamente explica. Cristo, diz ele, digo que foi vivificado pelo Espírito, tendo ido não por uma mudança de local, mas por manifestação especial de sua presença, por revelação e operação, como às vezes lemos nas Escrituras que Deus assumira, mas por aquele mesmo Espírito ou poder divino pelo qual ressuscitou e foi vivificado e inspirado, que fala aos profetas, como está em 1 de Pedro 1,11. E pregou aqueles espíritos aos quais eram e estão em prisão no inferno, onde sofrem a punição da sua rebelião, a sua pregação no tempo de Noé. Veja bem o que está sendo ensinado aqui. O que o Torrentini coloca aqui, é o que o Antoniel de Beza também coloca, é que aconteceu uma coisa simples. O que Pedro está tratando são daqueles espíritos que estavam em prisão do pecado, que Cristo pela primeira vez desceu em forma de pregação, não em pessoa física. E Noé, como pregoeiro da justiça, anunciou a salvação nos dias de Noé. Se você seguir o texto lendo, você vai ver que o texto está falando isso. Basta você não parar no versículo 18 e continuar lendo 19 em diante. E você vai perceber que Pedro está falando das almas daqueles que foram mortos num dilúvio. E aí entra aqui ainda dizendo assim, Adrianos, dizendo que este significado da passagem, em cujo espírito, vindo muito antes, ele pregou aqueles espíritos que agora, em prisão, pagam a merecida pena da sua incredulidade pregressa. Ou seja, o texto não está dizendo que Cristo desceu no inferno, o texto está dizendo que Cristo desceu antes do dilúvio, por intermédio de pregação de Noé. Se eu estou pregando o evangelho aqui, irmãos, é de se entender que eu estou pregando Cristo. Então o Espírito vivificado de Cristo está sendo pregado aqui. Então Cristo, de certa forma, está aqui sendo oferecido a você. É isso que o texto está dizendo, que aqueles que ouviram Cristo lá no Antigo Testamento, mas não o receberam, preferiram viver fora da arca, hoje estão pagando severas punições no inferno. É somente o que o texto está dizendo. O texto não está falando nada mais do que isso. Não está dizendo que Jesus desceu, que foi lá, nada disso. Então, terminando. Então, observamos bem o que o texto está nos oferecendo. Então, se observarmos bem, o que o texto está nos oferecendo é uma ideia de que a pregação do Evangelho estava presente em todos os tempos. E que Cristo, em outros tempos, já havia descido e pregado aos espíritos rebeldes que estavam presos, em prisões de trevas internas, afundadas em pecados. Ora, se seguirmos o texto de fato, e de fato o texto está falando, é isso. Somente isto. E só temos isto para pregar. Então, para concluirmos, não acreditamos que Cristo tenha descido ao inferno, e sim acreditamos na imortalidade da alma. E também acreditamos que as almas mortas estão conscientes. Mas o que não posso acreditar em heresias antigas para apoiar o meu pensamento hoje. Então, queridos, não. Baseado no que nós lemos, e se tiver alguma confusão, você diga aqui embaixo o que não entendeu, que a gente volta aqui em outros vídeos para te explicar direitinho. Mas Jesus não desceu ao inferno, Jesus não foi pregar no inferno. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.